Deixe-nos ajudá-lo, Luderov. O que falamos, há pouco, de levar sozinho a cruz era apenas para assustá-lo. Não, este momento é meu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E começaram a fazer barulho no chão imitando chicotadas. No meio da peregrinação pela praça, apareceram duas mulheres com uma vasilha de água e ofereceram ao ator Luderov, que de bom grado aceitou. Já eram cerca de 9 da noite quando, finalmente, ele chegou ao centro da praça para ser crucificado. O padre, preocupado com a última cena da noite, orientou o povo para se distanciar do centro e ficar apenas observando o erguimento de Luderov, amarrado na cruz. Tudo ia bem, até que novo estrondo foi ouvido de longe e todos se assustaram. Neste momento, um raio de luz cruzou o céu da pequenina Prestes e todos passaram a ouvir uma voz. Deixai a mim as vossas infelicidades e tristezas que eu vos cuidarei. Gritos e sussurros foram ouvidos e sentidos por todos os presentes que correram em várias direções, só ficando na praça Mantikai Luderov, este amarrado na cruz, no alto, acima de tudo e de todos. Como puderam me abandonar? Relatou Luderov. Acalme-se, vou pedir ajuda para que o retirem daí. E com isto a Mantikai saiu em busca de ajuda. Luderov sozinho no local começou a chorar e falou. Como pude ser ingênuo? Aquele ser nos avisou que algo iria acontecer. E agora? Neste momento e antes de terminar sua fala surgiu, ao vento, pequenas estrelinhas voando próximo a Luderov, pareciam vagalumes, só que um pouco mais largos. O que queres de mim? Gritou Luderov. Venho a mando do nosso mestre, falou uma voz vinda das luzes voantes. Trago a esperança para vós, o amor eterno que a chama da inveja e da cobiça não apagam. Trago o amor que do infinito vem anunciar a vós que um dia julgou, mas que não serás julgado e, sim, perdoado. Que o perdão que tens deverá ser dado a todos que acreditam no pastor das almas, na imortalidade da alma e no perdão de todas as ofensas. E com esta mensagem deixo para ti a libertação de todos os teus pecados. Vai anunciar a palavra do Cristo e saberás que todo o perdão das tuas ofensas foi lhe dado. As estrelinhas foram sumindo no céu e Luderov, quase desacordado, gritou. Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz. Depois de pronunciar estas palavras, Luderov desmaiou. 77. Novo grupo. Luderov, desmaiado na cruz, ainda sem nenhuma reação, recebeu a ajuda de Amantikai, Otikai e outros homens da tribo de Orames que, mesmo assustados, resolveram ser solidários ao crucificado. Pegue deste lado e retire as cordas, falou Amantikai. Retirarei a coroa de espinhos da cabeça, avisou Otikai. E assim, aos poucos, Luderov fora retirado do cenário. Sobraram apenas restos de panos e alimentos espalhados na praça. Nenhuma viva alma se atreveu a retornar. O padre se trancou no confessionário, se ajoelhou e pediu perdão a Deus pela sua incredulidade de não ter dado ouvidos aos avisos que Amantikai e Luderov fizeram. A noite já passava, e após algum tempo Luderov começou a recobrar os sentidos. Foi-lhe oferecido um caldo quente. O que houve? Perguntou Amantikai. Não estou bem certo, mas alguma coisa falou comigo e depois perdi a consciência. Você ouviu tudo que aquela voz lhe falou? Sim, me lembro da sua mensagem, falava de amor e perdão aos atos humanos. Luderov, ainda atordoado, começou a chorar e pensar o que seria da sua vida dali por diante, pois o povo de Prestes o julgará da pior maneira possível. Pensou em pegar suas coisas e fugir para outro local, mas Amantikai o impediu, dizendo: Para onde fores, terás tua consciência a te acompanhar. Se esta voz disse para cumprires uma missão, é porque tens que cumprir.
Luderov desistiu da fuga e resolveu encostar a cabeça em um tronco no chão. Está bem, ficarei e deverei me empenhar, ao máximo, para a união dos povos. Levantarei cortinas de dificuldade, pedirei de porta em porta, doarei todas as minhas energias em prol da união. E a partir de agora e para sempre seguirei os passos do Mestre Jesus que me chamou para uma vida de amor ao próximo. Se for necessário pedir para ajudar os necessitados, pedirei. Se derem uma comida para alimentar os pobres, levarei imediatamente para saciar a fome deles. Estou deixando a minha vida de aventureiro para me dedicar a ajudar os necessitados. Com essa resolução, Luderov tomou outro caminho, diferente do que havia pensado. Mas sua família? O que será dela sem a sua dedicação? Minha família serão os pobres, os famintos e necessitados. Amo Pelenov e se ela quiser me seguir, que seja assim. Luderov pensava em manter seu relacionamento com Pelenova. Horas mais tarde, já no raiar de novo dia, um aglomerado de pessoas se formou próximo à tribo de Amantikar. Eram pessoas miseráveis que andavam próximo a prestes que vinham pedir ajuda daquele homem que era protegido do Senhor. Saiam daqui, reclamou Orames, este lugar não é para vocês. Nós queremos falar com o Jesus da peça, ele pode nos ajudar. Surgiu, então, Luderov, com toda a sua energia, por detrás das tendas. Deixe-os passar, eles precisam, deles comida e eu lhes darei conforto e trabalho. O grupo sentou-se próximo da tenda central e Luderov continuou a falar. Vocês acreditam em Jesus? E todos responderam que sim. Apenas uma jovem de seus 14 anos comentou. Nós, além de amarmos a Jesus, temos uma total dedicação aos seus passos, tentamos imitar a sua caminhada doando pão, ajudando os pobres e trazendo um pouco da sua palavra de consolação. Surpreendeu-se Luderov com a resposta objetiva e madura da jovem e pensou. Se são desse pensamento é porque são devotos do Mestre. Logo em seguida, saíram todos à procura da cidade para falar com o padre e, ao chegarem, anunciaram a presença deles. Padre, queremos falar-lhe. E ele, ao ver Luderov, se espantou e disse. Não deixem este homem entrar. A igreja não lhe pertence, é apenas um aproveitador, iludindo a todos. Padre, não seja injusto, o senhor Luderov tem uma proposta a fazer. Então diga. O que vens fazer? Queremos que escute com atenção e depois conclua com seus discípulos esta negociação. Que tipo de homem vocês acham que eu sou? Um traiçoeiro? Não, padre, apenas um guia das verdades cristãs. E após isso, foi-lhe exposto o seguinte. Adotaremos de uma vez o povo zumbi, os integrando à comunidade e às famílias. Em seguida, levaremos todos a fazer uma campanha de arrecadação de fundos para a compra de madeira e outros materiais para a construção. Depois chamaremos toda a comunidade para um mutirão. Organizamos tudo o que se refere aos primitivos e somente, a partir daí, levaremos Luderov embora de Prestes, junto com sua família, para nunca mais voltar. Esta proposta fora feita pelo líder dos que acompanhavam Luderov e que, com muita determinação, decidiu dar uma ajuda àquele homem que, nas vésperas, desfaleceu em pleno ato da paixão de Cristo. Seu nome não quis falar, apenas se retirou da frente da igreja, postou as mãos ao céu e pediu para o Senhor Jesus Cristo ajudar a conseguir mais seguidores para sua causa. Luderov já integrava ao grupo, só que com o status de vulnerável, aquele que fora venerável pela luz. 78. Novos amigos. Alguns termos empregados pelo líder do grupo de itinerantes não foram bem compreendidos pelo padre e outros que o assistiam. Além de ajudar na construção de casas populares para os zumbis, o material de construção também serviria para a confecção de uma nova igreja, para que todos pudessem frequentar as missas e admirar a palavra de Deus.
Seria um projeto único, em que a torre principal e outra central se uniriam pela base, dando a imagem de uma cruz e, acima das torres, teria uma ligação com pedaços de árvores da região, lembrando todo o episódio da vida do único mestre. Isso foi falado, ao final do último diálogo. Luderov, ainda perdido e com a consciência abalada pelos fatos, perguntou ao líder dos homens: Quem são vocês? Só os vi aqui, próximo da periferia de Prestes, e já faz alguns dias. Somos um grupo que preza pela união entre os homens e fomos indicados para cá ouvirmos histórias de pessoas provenientes de outras áreas e que estavam com dificuldade de se instalar nestas terras. Chamo-me Wallace, este é o grupo de caridade sem fim, formado pelo meu irmão e alguns amigos. Procuramos cidades e regiões que precisam de paz para sobreviver. É como o Mestre Jesus dizia: Não abandoneis o próximo, ajudai-o e nunca vos arrependereis do vosso futuro. Luderov, atento à proposta, disse: Quero participar do teu grupo. Poderás, um dia, mas por hoje basta a importância que teu coração está despertando para Jesus. Traz a tua esposa e ela vai concordar conosco, afinal, foram as preces dela que os anjos ouviram e, agora estamos aqui para divulgar as boas novas ao mundo cristão. Se já sabem da mensagem, então renovem a fé. O homem, líder, aproveitou e disse: Você é um bom homem, basta ser mais leal às suas causas. Eu sou, inclusive decidi me dedicar mais à causa de Jesus. Eu acredito, Luderov. Nós teremos momentos de renúncia para com tudo, especialmente, a renúncia da posse. Luderov admirava mais aquele homem, só pelo fato de ele ajudar a falar com o padre. É que quem está se sentindo prejudicado é quem fala mais. Verdade, meu amigo, mas a partir de agora deves concentrar teus esforços para ajudar o próximo, e não esqueças que estaremos por perto para ajudá-lo. O grupo se afasta do centro da cidade rumo ao norte, e como eles vieram, assim desapareceram. Era sábado de Aleluia e apesar da disposição dos atores, o padre considerou satisfatória a peça e decidiu encurtar a história da paixão e não reuniu mais para contar a vida de Cristo. Luderov ficou desapontado com a decisão do pastor de almas, mas aceitou com bom grado do seu coração. Que pena, disse. O ato final estava sob sigilo de como seria. De repente, Luderov vai para o centro da praça e continua sozinho a representar, o que logo seria seguido pelo restante dos integrantes. A Mantica, próximo à porta da igreja, começou a forjar como se fosse a porta do túmulo entreaberta e penetrando no recinto anunciou: Onde está Jesus? Pensou, após se assustar. De repente, ouve uma voz e, ao se virar, vê um homem que aparentava Jesus, com marcas de ferimento profundo nas mãos. Não me reconheces? Diga a todos que estou vivo e continuarei os amando. Maria Madalena, representada por Amantica, saiu correndo para anunciar a boa nova. Andaram ao redor da praça e poucas pessoas da cidade se atreveram a acompanhar a peça. Realmente, disse Amantica, acho que não teremos mais peça. Luderov, indignado, mas ainda abalado, falou: Seria a maneira ideal de educar este povo. Devemos permanecer em silêncio e orar para que o Divino Mestre venha nos ajudar. A promessa de retorno do Cristo era muito forte naquela época, e o fato de Luderov ter desmaiado, sob o som estranho, fez com que o povo de Prestes achasse que ele seria o retorno do Mestre. Um absurdo, mas pensavam assim. Novamente Luderov seria confundido com alguma representação do divino. Passaram-se algumas horas e Oramis apareceu para informar que o grupo de homens que saiu com Luderov retornou para próximo da tribo para continuar seus ensinamentos. Ele voltou para a tribo para avaliar do que se tratava, pois até aquele momento não disseram muita coisa. No acampamento, Oramis ordenou que alimentassem aquele grupo de viajante.
Teremos que agir rápido, disse Wallace a Luderov. Como nosso venerando, não deverás medir esforços para a construção da nova igreja, que deverá contar com uma ala específica para o povo zumbi e outra para os moradores de Prestes, e vamos ver se, com o tempo, os dois grupos se misturam para o benefício de todos. No outro dia, já domingo de Páscoa, o povo de Prestes, refeito do susto da sexta-feira, decidiu ir à missa para ouvir a palavra do Cristo ressuscitado através do Padre. Ouçam, amigos, o que se passou na sexta-feira não deverá ser levado em consideração. A verdade é que fomos abençoados por termos condições de receber a inspiração do nosso Senhor. Devemos construir uma nova igreja, para realizarmos nossas preces. Deixem a animosidade de lado entre vocês e o povo primitivo e verão que, em breve tempo, terão mais progresso. Prestes, pequena cidade na fronteira com os Alpes, deveria ter 2 igrejas, uma maior e mais completa, para que o máximo de habitantes usufruíssem dos ensinamentos do Mestre. Parecia que a partir de agora todos os moradores iriam em direção do bem comum. 79. O novo projeto. Naquele domingo de Páscoa, iria ter, após a missa, um encontro entre o padre e os atores. Uma maneira, de agradecer a todos pelo desempenho nos dias anteriores, mas o evento foi suspenso pelo sacerdote, temendo um encontro com Luderov ou quem quer que seja que o acompanhasse. Mas, mesmo assim, o grupo de atores insistiu na presença do representante da igreja para explicar o motivo do cancelamento do encontro, momento de congraçamento pelo êxito dos dias representados e, como o padre não deu notícias, os atores resolveram eles mesmos reunirem-se em uma última ceia para o congraçamento daquele grupo heterogêneo. Primeiro foi Luderov a falar. Meus amigos, sei que foi estranho o que sucedeu na sexta-feira, eu próprio não entendo o ocorrido, mas uma coisa eu melhorei. A dignidade de ser um homem do bem é o melhor dos ensinamentos de todos os tempos e por isso, quero um brinde a Jesus e seus discípulos, que os séculos vindouros persistam na sua célebre frase de amor que São Paulo também lembrou. O amor não tem limites, nem cor, nem preconceito. Amemos uns aos outros, e com este apelo deixo minha mensagem. Luderov foi ovacionado pelos companheiros de palco e, de repente, surgiu a figura de uma moça franzina insinuando que tinha um recado para o grupo. Quem és? Perguntou um dos atores. Sou enviada de Wallace, o escudeiro do Senhor, aquele que cumpre a vontade divina, respondeu a moça. E o que queres aqui conosco? Trago uma mensagem singela e verdadeira. Então diga. Para que a vossa vontade seja feita para o bem deste povo que tanto precisa de vosso apoio, não podereis esmorecer, é a vontade do Divino Mestre que deseja a união total dos vossos povos. Com este recado, a moça deu meia volta e desapareceu rumo à tribo de Orames. Que estranho, comentou outro ator. Não nos impressionemos, continuemos com nosso brinde e levantemos nossas taças em cumprimento ao ritual final deste período, revelou o mais importante ator da peça, Luderov. Encerram-se os festejos e ficaram reunidos, próximo à praça, Luderov, Amantica e alguns atores. Pois bem, falou Luderov, traçaremos um plano perfeito para que as palavras do Mestre, ditas por todos os moradores de Prestes, se transformem a partir de agora em dádivas verdadeiras, para que amanhã não caiam no esquecimento com a rotina do dia a dia. Rezemos ao Senhor para que ilumine nossos propósitos de transformar esta vila em um centro de peregrinação do povo católico e dos ateus, para que Prestes seja uma referência em amor ao Divino Jesus. Com estas palavras todos se dispersaram em direções diversas, permanecendo Luderov com seus planos de unir os povos, custe o que custar. Falaria com o padre no outro dia e, com a ajuda dos moradores, iria continuar o projeto de construção da segunda igreja. Quem diria, um Luderov mais desbravador tornando-se um acolhedor de almas, mas é por isso que me divino permite que as almas retornem ao corpo, por meio da reencarnação.
é para aprender com os outros que são nossos espelhos, nossos educadores maiores. Sem o nosso irmão de caminhada, este aprendizado será mais longo e árduo, e uma das maneiras de encurtar este caminho é aprender o mais rápido possível com os nossos irmãos encarnados, já que, imperfeitos também, nos mostram nossas falhas, assim como podemos demonstrar as falhas do próximo, de uma maneira insidiosa e educada, para que este irmão não se sinta agredido com nossas observações, assim como não gostaríamos de ser expostos a comentários desagradáveis, por mais exemplificadores e sérios que sejam eles. Passaram a noite reunidos na tenda de Amanticá para os últimos detalhes dos planos de arrecadação de fundos visando a construção da igreja. A primeira reunião deveria ser no próximo dia. Para que o padre tomasse as dores pelos miseráveis que o ajudariam na construção, entre eles os zumbis, o povo das verdades cristãs, que será usado nos trabalhos braçais, em troca de comida e do lugar para estabelecer-se. Nosso herói, Luderov, passaria a ser o chefe da operação de controle da construção. Tudo o que o padre queria era não causar transtorno de relacionamento com aquele estranho homem, que da cruz trouxe o exemplo para a comunidade, um ponto que o padre não queria mais comentar. Foram todos à última reunião de planejamento e o padre os abençoou para que o projeto de construção fosse logo elaborado e aceito pela comunidade de Prestes. Após alguns meses, veio de Roma um projetista de igreja, a pedido do padre, que queria colocar o máximo de fiéis em suas colunas. Só tem um jeito, falou o projetista. Deixaremos esta área de sua igreja próximo da segunda igreja, para estreitarmos os vínculos entre as duas usando a imagem da cruz, ou seja, a sua igreja será uma das torres e a segunda torre, ou a principal, pertencerá ao novo templo, que será dedicado a Maria, mãe de Jesus, que tantas ovelhas estava regimentado nas esferas carnais. O padre, de pronto, aceitou a sugestão e pediu que Luderov e seu povo tomassem ciência dos novos estilos arquitetônicos que seriam ali usados. 80. As obras iniciais. Após 2 meses de ajustes no projeto da nova igreja, Luderov e a tribo de primitivos foram convocados para olhar as linhas arquitetônicas. Nada se parecia com o que eles haviam imaginado. Para o grupo de Orames, deveriam compor a imaginação de seus deuses, e para a tribo de Oticá seria imperioso conter seus representantes da natureza que tanto eles adoravam, afinal, seriam eles que iriam participar da construção do templo. Explique a eles que esta obra é para Maria, mãe de Jesus e não para deuses pagãos, pediu o padre. Já expliquei, mas eles querem que seus deuses sejam adorados na igreja, explicou Luderov. Diga a eles que serão remunerados e que esta questão dos seus deuses será avaliada por nós e pela Santa Igreja. Mesmo insatisfeitos com a resposta do padre, os discípulos de Orames e Oticá resolveram concordar com o trabalho, já que sua situação não era tão favorável até o momento. Orames convocou a sua tribo e falou: teremos tempo para ajudar na construção do que eles querem, ao mesmo tempo construiremos nossas moradias. Deixaremos o relento e a chuva, e nos abrigaremos como estes homens se abrigam. Oticá, mais reticente, diz para seu povo: o Deus Trovão não quer que ajudemos estes exploradores, mas como temos fome, iniciaremos os trabalhos juntos, e se não ficarmos satisfeitos, abandonaremos a obra. Todos se reuniram em uma grande assembleia e, após algumas reivindicações, aceitaram sob a condição de ter um representante de cada tribo ao finalizar as fases da construção. Passaram-se alguns meses e as tribos e o povo de Prestes já se entrosavam mais, a ponto do pajé da tribo de Orames prestar apoio a pessoas doentes de Prestes, usando seu conhecimento de curar por meio de rezas e preces, além de chás como remédios. Não tardou para que Oticá fosse solicitado como ajudante de caça de Prestes, e seus homens usados em verdadeiras caças animais agressivos. Tudo parecia caminhar bem até que, um dia, surgiu um homem com suas mulheres em número de 8, com costumes diferentes do povo de Prestes.
A que se deve a visita do forasteiro? Perguntou Pauler, o administrador. Queremos apenas um repouso de 2 noites, na cidade. Pois bem, não temos como acomodá-los, a não ser que queiram ficar na tribo de uns primitivos. Não nos importamos, queremos apenas um repouso da nossa jornada. E quanto dispõe para ficar aqui? Não tenho nada, apenas estas mulheres para me ajudar e estas crianças para criar. Da onde vens? Perguntou o administrador. Venho de longas paradas do Oriente, onde o chá e outras iguarias fazem a festa do teu povo. Venho da Índia e trago minhas mulheres. E o que vens fazer aqui? Venho trazer a minha arte, pois desenho e pinto, além de compor canções, sob encomenda. Então, és artista. Que tipo de arte podes nos oferecer? Estamos construindo uma igreja. Me ajude, faça um pedido e lhe atenderei, preciso de trabalho. Está bem, fale com Luderov, o encarregado da obra, ele lhe dirá o que deve fazer. Muito agradecido, o estrangeiro de nome Stanal se despede de Pauler e sai à procura do encarregado. O senhor Pauler me mandou, disse o estrangeiro. Sou Stanal. Que nome estranho, penso que vens do Oriente e trazes outros conhecimentos. Desejo trabalhar, sou um encantador de serpentes, mas pinto e componho músicas. Está bem. Sabes trabalhar com artigos de ouro? Sim, claro, respondeu o viajante. Traga suas ferramentas e me ajude a fazer uma talha na madeira, com bisel a 80. Sim, vou trazer minha arte para ajudá-los com isto. Stanal tornou-se mais uma contratação para a construção, que já se achava atrasada. 10 dias se passaram e Stanal não parava de trabalhar. Já havia feito vários desenhos para Luderov e escolher como principal. A armadura de ferro polido era um item que fora doado pela Santa Igreja para compor seu acervo. Tudo ia bem, inclusive já era possível visualizar as linhas da futura igreja. Ia parecer imponente quando estivesse pronta. Durante o almoço daquele dia, surgiu a notícia que Pauler iria fazer uma pesquisa se os zumbis e o povo de Oramis já haviam se rendido ao Deus católico da Santa Igreja. A verdade é que a preocupação de sobrevivência era tão grande que mal dava para serem atendidos ou doutrinados. As convicções religiosas se detinham em seus deuses e um pouco conhecimento da vida de Jesus. Os esforços para catequizá-los eram poucos, levando o padre a declarar que seria muito difícil transformar os primitivos em cristãos comuns. O projeto inicial da igreja contemplava nichos com histórias da vida do mestre, na Galileia, até a chegada ao paraíso ou ao inferno após a morte do incrédulo. A textura dos nichos era de madeira, reboco e uma espécie de ouro, proveniente da América do Sul, conquistada pelos portugueses, mas doadas pelas igrejas irmãs do Hemisfério Sul. Tudo ficaria belo e cheio de vida. Quanto à temática dos primitivos, ficou acertado, sem o padre saber, que seriam introduzidos, nos desenhos, pequenos símbolos da natureza, coisas que só aqueles primitivos entenderiam. E Stanal foi convencido a revelar estas sutilezas em seus desenhos sem o conhecimento do padre. Em algumas semanas a empreitada inicial estava pronta com a ajuda dos zumbis e do povo primitivo. 81. O enviado de Roma. Amanhã chegou com o raiar de novas esperanças para o povo de Prestes e os descendentes dos primitivos. Durante a construção da igreja, Luderov e seus comandados já haviam gasto 2 anos e meio de esforços, sempre em conjunto, para aprontar a edificação. Juntaram-se a eles outros arquitetos, artistas, gente que carregava e amassava pedras para fazer o reforço da base do templo. Dia após dia, novas ideias que surgiam no labor da construção. Pelenova se unira ao seu legítimo esposo no suor dos objetivos a serem alcançados e, de certa forma, voltaram a conviver como um casal comum,
apesar de Luderov ainda passar muitas horas na tribo de Orames para também apoiar seus descendentes com as mulheres da tribo. Tudo transcorria como em uma grande família, todos os planos para unir os povos iam de vento em popa. Os primitivos já haviam se acostumado com os costumes dos cidadãos de Prestes e vice-versa. Algumas vezes havia uma intriga a respeito de quem era capaz de realizar mais festas, e assim foram criados uns jogos entre os dois povos, para amenizar esta disputa, mas quase sempre os primitivos ganhavam, pois tinham mais adestramento nas questões da natureza. Só perdiam quando estavam em jogo a disputa de manipulação de armas de fogo, pois os primitivos não tinham o menor traquejo com elas e, pelo contrário, não queriam manuseá-las. Foi durante um desses jogos disputados 2 vezes ao ano que Amanticá visualizou, pela última vez, a dama de branco que lhe trouxe o seguinte recado: não temas os últimos momentos. Serás apenas uma mensageira para o povo que precisa se unir. Tua missão será alertar Luderov que nenhuma dissensão será capaz de neutralizar todo o trabalho aqui plantado. Que as bênçãos dos céus estarão com vocês e que assim seja feita a vontade do Mestre Jesus, que disse amar ao próximo como a si mesmo. Com estas palavras, a senhora sumiu em denso nevoeiro. Amanticá correu e falou para Luderov sobre a última mensagem. Ela foi muito simples e direta: haverá dissensões. É importante o que falas, deveremos nos preparar para amortizar esses feitos. Se alguém vier contra nós, que seja antes da inauguração da igreja. Já era tarde da noite, quando Pelenova anunciou a chegada de um bispo de Roma que viera para Prestes, com o objetivo de fiscalizar as obras da igreja, já em reta final. Como ele se chama? Perguntou Luderov. Disseram que era um representante de nome Eustáquio. Nunca ouvi falar. Mas será que vem com boa ou má intenção? Acho que boa. Veio acompanhado de outros religiosos, em número de 7 pessoas. E o nosso padre, o que falou? Nada o que importasse, só reclamou que achou estranhas as pinturas que um indiano Stenal fez nos fundos da igreja. Pareceu meio que sacrilégio. Disse que iria falar com o artista. Está bem, vamos nos preparar para o pior. Luderov estava convencido de que aquele bispo nada tinha de bom. Para ele seria o prenúncio a que a dama de branco se referia. Passados alguns dias de inspeção, o bispo Eustáquio se dirigiu à construção para dizer o seguinte: sabemos dos vossos árduos trabalhos, mas venho alertá-los que esta igreja não será inaugurada nos seguintes moldes. Faltam peças e apelos cristãos. Estas caricaturas que estão sendo projetadas são verdadeiros sacrilégios para o povo de Prestes. Só um cego não vê que toda a decoração tem um viés de paganismo e idolatria. É um atentado aos cristãos. Todos os trabalhadores se entreolharam e começaram a questionar. Não vemos nada de anormal, somente pinturas compostas e de bom gosto, visões do céu e do inferno, presença de anjos e demônios, a luta do bem contra o mal. O que há de errado nisso? O bispo continua. Vê-se atrás de cada desenho a intenção de embutir, na doutrina, elementos discordantes com o que Cristo pregou. Não vemos nada disso, alfinetou Luderov. Como você se chama? Perguntou o bispo. Sou o capataz da obra, Luderov, senhor. Pois bem, conheço a tua história. Viveu com os primitivos muitos anos e os trouxe para cá, alegando fuga de terras destruídas próximo ao Vesúvio. E agora, após ser acusado de bruxaria e heresia, vem com uma construção pagã, fora dos moldes da igreja. Isto é um sacrilégio. Padre, desculpe-me, mas a nossa intenção sempre foi e sempre será construir um templo de oração e adoração aos santos da Igreja Católica. Nunca pensamos em protagonizar divisões na igreja através da construção de um templo pagão. Muitos burburinhos e gritos de turbulência assolaram o local.
Os residentes de Prestes passaram a desconfiar da arte que os descendentes de Orames e os companheiros de Oticá estavam produzindo. Vieram até insultos múltiplos de ambos os lados. Pagãos, gritavam alguns. Hipócritas, respondiam outros. Estava formada a confusão promovida pelo bispo Eustáquio. 82. O embate com o bispo. Naquela conversa turbulenta, Luderov percebeu que o bispo não tinha intenção de liberar a obra. O que ele queria era deixar o templo com as características cristãs, na mais pura essência. Tudo bem, falou Luderov. O senhor é que é o relator das atividades de construção. Então diga-me, como ficarão aqueles que ainda não conhecem o Mestre Jesus, a sua vida e obra? Afinal, este templo tem também um ardor especial por elementos que remetem à imaginação de pessoas que ainda não têm a fé como dogma principal da igreja. A pergunta deixou o bispo sem jeito, partindo de um homem simples que não entendia nada de igreja, muito menos da doutrina católica. Meio constrangido, o bispo respondeu: ficarão aos nossos cuidados, respeitaremos o seu credo, mas será necessário que eles desqualifiquem seus deuses para que possam entrar na igreja. Impossível, bradou Luderov. Estes homens e mulheres percorreram vários quilômetros até chegar aqui, e por quê? Para sobreviverem e, por incrível que pareça, todos, sem exceção, apresentam como Deus guia o que provém da Mãe Natureza. Assim temos o Pai Sol, a Mãe Lua, os artifícios dos rios e florestas, todos com uma força diferente. Então, deixá-los sem esta crença é, no mínimo, imprudência. Não, se eles passarem por este processo de maneira lenta e gradual, certamente teremos chances maiores de obter êxito na catequização deles. Luderov chamou a Mantiká, a representante da tribo de Orames. Diga a eles como você fala com os seus deuses, quem são eles, como eles agem em nossa defesa. Luderov se afastou dela e ouviu seu relato. Há muitos séculos, nossos ancestrais trouxeram de terras longínquas representantes de um povo místico, que anunciava a facilidade de nos comunicarmos com os guias da vida. Eles trouxeram a maneira de consultá-los sobre o passado e o futuro de qualquer época. Então, estes movimentos foram incorporados à nossa vida, pois precisávamos descobrir como fazer para sobreviver à fome e às intempéries da vida e do tempo. Levamos muitos anos para perceber que estas informações eram de antepassados que morriam e do outro lado vinham nos informar o que era mais conveniente realizar. O bispo Eustáquio não gostou das colocações e bradou: sacrilégio! Todos são pecadores, a começar por você, Luderov. Como um homem como você é capaz de erguer uma santa igreja? Sem respostas, o povo de Prestes ouvia a preleção do padre visitante e, nesse momento, surgiu Pelenova. Senhor bispo, me desculpe, sou a esposa dele e posso lhe garantir que em sua defesa repousa a possibilidade de transferir para suas obras assistenciais grande conteúdo de depoimentos de como os primitivos que habitavam as regiões próximas do Vesúvio, de deuses a clamar, passaram a dar testemunho sobre o Mestre Jesus. Quanto mais adeptos ao catolicismo, mais teremos forças para enfrentar os obstáculos que, porventura, surgirão. Deixe-me lembrar, Senhor, que no meio dos descrentes, uma única ovelha que se salva já é uma glória para o bem da igreja. O bispo, sem se convencer da opinião daquela doce mulher, rebateu: não sabia que era necessário uma mulher falar para deixar o ambiente receptivo aos pedidos dos incrédulos. Não vamos discutir isso, padre. Determine tudo, menos apagar os desenhos de formas da natureza que já foram pintados nas capelas. O padre pensou e disse: está bem, sob uma condição. Qual? Perguntou Luderov. Que estes primitivos, povo seu, desenhe em forma maior, na entrada da igreja, um santo de ofício celestial, para que não se tenha dúvida da origem desta igreja, afinal,
ela nos remete ao início da vida de Jesus e seu sacrifício por nós. Luderov ajoelhou-se na frente do bispo e disse: Santo Padre, como lhe agradeço, peço perdão e misericórdia para mim e para este povo. Não rejeiteis os nossos pedidos. Isto é muito importante para nós, para a vida na cidade e toda a comunidade. Afinal, já se passaram mais de 3 anos nesta construção, e agora, na fase final, é terrível trazer a censura para os desenhos das paredes. Isto não interferirá na comunhão da vida da igreja. Deixemos plantar uma árvore próximo da entrada da igreja que demonstrará a afeição deste povo pela vossa religião. Muito bem, Luderov, apresse-se, estaremos aqui de volta no final da temporada de caça. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Luderov, pensativo, arguiu a si. Como poderei convencer esta autoridade, para sempre, que aquilo deixava os moradores mais unidos? Duvido que lhe se importasse. Já sei. Vou pedir para que as crianças do grupo venham ao Santo Padre e peçam para serem catequizadas a partir do Deus Sol, Lua e outros em direção ao Deus único de amor e caridade, que só a fé pode trazer a estes corações a crença no futuro, o perdão aos inimigos e a certeza de que, com a morte, somente o corpo se destrói, mas a alma continua sua caminhada para a perfeição. O padre ouviu aquelas explicações e bradou: Acho que não me conhecem, mesmo. Deixarei serem catequizados, sim, mas pelos nossos dogmas já prescritos a todo tipo de civilização que, estranhamente, discorda de nós. Tragam estes descivilizados à minha presença, que eu próprio falarei como fazer sua conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um grupo de ouvintes, moradores de Prestes, saiu em direção à cidade para pedir que todos comparecessem próximo da nova capela, que o senhor bispo iria proclamar as diretrizes de catequese para o povo primitivo. Chegaram a reunir boa parte da população em torno do bispo, que começou a falar. Que esta obra dedicada ao Mestre Jesus seja concluída em pouco tempo e que ela possa levá-los ao reino dos céus. Todos esperavam uma nova investida do padre, quando de repente começaram a cair rajadas de chuva não anunciada, já que o tempo estava ensolarado e firme. Gritos foram ouvidos e todos correram para se abrigar daquela pequena tempestade, menos o bispo Luderov, além de Amantika e seus amigos. Querem me intimidar? Diga para seus deuses pararem com este tipo de bruxaria. Não aceito ofensas. Jamais queríamos isso, padre. Diga apenas que deixará a nossa crença se fundir com a sua, paulatinamente, e o Senhor verá que este transtorno cederá ao final de vossa fala. O padre, pensativo, resolveu se abster da fala e saiu correndo em direção à antiga igreja, chegando ensopado de água. Ele disse para o capelão da igreja: Tens um homem de fé na comunidade, Luderov, o capataz, ele tem que ser eliminado o quanto antes. Não podemos, ele lidera um grupo grande de primitivos, ademais, constrói o templo a custo de um bocado de comida e nada mais. Mas ele me desafiou e a Santa Igreja e a todos. Destruam este homem, disse o bispo. Não podemos, se quiser, me destitua do cargo, deixarei de ser padre e me juntarei a Luderov na construção da igreja, como simples homem. O bispo, surpreso com a resposta, bateu em retirada da comunidade. 83. Novo templo. Luderov passou aqueles momentos de discussão com o bispo Eustáquio, de modo que seus pensamentos já ultrapassavam os ideais de permanência na vila de Prestes. Agora já se imaginava partindo dali para sua terra de origem, para não mais retornar à Itália. Foram por alguns momentos seus pensamentos neste sentido, mas logo foi desperto por Amantika trazendo notícias de que o bispo fora embora do vilarejo, dizendo que não aprovava aquela igreja, mas diria às autoridades de Roma que a construção se encaminhava para o final e que só Jesus poderia aprovar aquela obra, pois ela continha elementos sobre a natureza e, por isso,
irá se chamar de Nossa Senhora da Conceição, protetora dos pobres e desamparados. Pronto, finalmente aquela batalha fora vencida por Luderov, que dali por diante, trabalharia para finalizar a igreja. O artista já fizera seu trabalho final e, como prometido ao bispo, fora construído na entrada da igreja uma cruz enorme para que o povo não se esquecesse da misericórdia com que o Cristo nos presenteou, e assim, com mais um ano de trabalho, concluiu-se a igreja, interligada ao complexo antigo do templo. Senhores, após quase 4 anos de árduo trabalho e grandes dificuldades financeiras, venho dizer que nossa nova igreja em homenagem a Nossa Senhora será inaugurada nos próximos dias, e para isso convidei o alto clero da nossa igreja, incluindo o Papa. Mas como Sua Santidade não se encontra em Roma, mandará um representante à altura até nós, para abençoar o nosso templo. Ele virá acompanhado de um pequeno cortejo, portanto, necessitarei de ajuda para alojá-los. Surgiram os voluntários que assistiam ao final da missa. Entre eles, Luderov. Está bem, quem vai receber os coroinhas? E assim se distribuiu a comitiva de Roma entre os moradores. No dia combinado, chegaram em carruagens diversas os ilustres visitantes. Foi montado um aparato de recepção nunca visto na cidade. Orames e Oticá compareceram na formalidade, e tiveram um lugar de destaque ao lado de Pauler, já perfeitamente amigo de seu irmão. A comunidade de Prestes estava aguardando a chegada da comitiva, quando entrou, próximo ao local, Luderov, Pelenov e seus 2 filhos, trouxeram bandeiras brancas e amarelas, símbolo de Roma, e acenavam intensamente para os moradores da cidade. Ao chegar à primeira carruagem, desceu o bispo Eustáquio e, para surpresa geral, o antigo cura de Ars que, já famoso por suas preleções, veio em apoio ao projeto da pequena Prestes. Sejam bem-vindos, falou Pauler, somos todos gratos pelas suas presenças. Aplaudiram a autoridade e todos se deslocaram para a antiga igreja, onde havia um pequeno almoço aguardando os visitantes. Em meio a agradecimentos e falas, Eustáquio interrompeu o pároco e pergunta: como ficou finalmente o templo? Belo, respondeu, usamos de todo o nosso esforço e dedicação, e as vossas opiniões não foram em vão. Aperfeiçoamos as nossas obras a ponto de conjugar da melhor forma possível as suas observações. Justo, respondeu, mas quero saber se Luderov foi embora daqui. Não o viste na chegada? Confesso que não, e me surpreendi com suas colocações à época, mas hoje já não o culpo por tanta divergência em sua vida. Quando puder, tragam-no até mim, preciso falar-lhe. Está bem, assim que terminarmos o chamarei para conversar com Vossa Excelência. Assim passaram-se algumas horas e, ao final do pequeno banquete, o chefe da comitiva pediu para retirar-se e foi fazer um passeio pela comunidade. Ficou impressionado com tanta devoção daquele povo para com as coisas do Mestre Jesus. Chegou até a acompanhar uma cantiga, cantada por um grupo de moradores e ouvida por vários locais. Após alguns instantes entraram Luderov e Pelenova na sacristia, vindos a chamado do pároco. Pois não, senhor, estamos a escutá-lo. Muito bem, Luderov, estive pensando por muito tempo a respeito de nossa desavença naquele dia, e quero lhe dizer que sua alma pensa como um Cristo, tentando fazer com que este povo primitivo entenda a mensagem do Mestre Jesus. E por isso venho lhe pedir desculpas pelo mal-entendido, e espero que daqui por diante não venha culpar a igreja de má conduta perante o povo proveniente das proximidades do Vesúvio. Em vista disso, quero lhe fazer um pequeno pedido. Pois não, senhor, o que deseja? Que leve a cruz de prata na inauguração, durante o trajeto para a nova igreja. Luderov não contava com isso, e imediatamente se encheu de orgulho e alegria. Com todo prazer, serei o carregador deste símbolo que levou nosso mestre ao martírio. E com simplicidade e um gesto de alegria, eles se despediram.
Luderov ainda teria uma última prova perante a sociedade. Teria que finalizar a verdadeira amizade que os dois povos iniciaram, primeiramente pela dor da sobrevivência e depois pelo amor aos costumes que a cidade lhe mostrava. No final, eles se tornaram um misto de respeito e integração. No outro dia, já com todos os apostos, iniciou o cortejo em direção à nova igreja, onde uma fita simbólica separava a rua da entrada da igreja. Apenas um pequeno gesto faria com que todos tivessem acesso ao novo templo. Agora era tempo de colher o que se plantou. 84. O templo inaugurado. Na manhã ensolarada, quando os anjos iriam aplaudir a integração daqueles povos, surgiu Luderov carregando a pequena cruz, símbolo do martírio do nosso amado Mestre Jesus. Lotava o arraial da igreja todo o povoado de Prestes, seguido de vários convidados das aldeias próximas, perfazendo mais de 500 pessoas, todas atentas aos mínimos gestos dos condutores da cerimônia religiosa. Primeiramente, vinha encabeçando a procissão o bispo Eustáquio, trazendo os paramentos formadores da missa, seguido pelo cura de Ars. Depois vinha Luderov com a cruz, seguido do pároco da cidade, que tanto lutou pela construção do templo. Outros personagens também vinham atrás, como o administrador, seu irmão Iorames com a Manticá. Todos se posicionaram em frente ao templo e a porta principal se abriu. Uma chuva de pétalas de rosas brancas caiu nas proximidades dos participantes do cortejo e uma pequena fita foi cortada pelo padre Eustáquio, junto com o cura de Ars. Posteriormente, foi abençoada a entrada do templo com água benta na véspera, e depois de dizer umas singelas palavras em latim, abençoando a tudo e a todos, entraram no templo já arrumado com flores perfumadas e castiçais de altura variada. As velas já estavam acesas e um pequeno tapete vermelho estava estendido no início do altar. Todos entraram entoando cântico em louvor a Maria e se posicionaram nas cadeiras dispostas próximo ao altar. Então, o bispo Eustáquio iniciou sua preleção, auxiliado com cânticos e frases de louvor a Maria, agradecendo a oportunidade que tinha de inaugurar aquele templo. Luderov foi solicitado a deixar a pequena cruz no altar e foi, finalmente, iniciada aquela que seria a primeira missa no templo. O padre Eustáquio, junto com o pároco local, realizou as primeiras preces. O cura iria comentar o Sermão da Montanha que já havia sido lido no Novo Testamento. Senhoras e senhores, venho, neste abençoado evento, primeiramente agradecer a todos os que colaboraram na elaboração e finalização deste templo dedicado a Jesus, a Maria e a todos os anjos e santos da nossa Igreja. Quero ressaltar que, a fé de que falam, nada tem a ver com a fé que Deus nos prometeu nas suas origens. Nossa fé ainda caminha em passos dúbios, entre as certezas e incertezas que o cotidiano nos apresenta. E por isso, devemos lembrar das bem-aventuranças, que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, que diziam para sermos humildes, perseverantes na fé, indulgentes e mais do que amorosos com o próximo. E que nos trouxe também o verdadeiro caminho que todo o povo cristão deve seguir. Não se iludam com as diferenças da cor da pele, das feições que cada povo carrega de si, mas vejam as verdades que as simples palavras do Mestre Jesus nos trouxeram: amar o próximo acima de todas as coisas, assim como vos amei, ou seja, sejamos irmãos, cúmplices da bondade e misericórdia para com o próximo. Assim Jesus agia e quer que nós sigamos o seu exemplo. Deixemos de lado as amarguras contra os irmãos. Deixemos nossos corações fluírem para a magna e sublime esperança da fé. Sim, meus amigos, esta é a fé preconizada por Deus e por Jesus, a fé no futuro da humanidade que está depositada na fé de cada irmão. Sejamos, portanto, crentes que a fé de que Deus procura nos falar, e a atitude que um ser humano possa tomar em prol do bem, e da felicidade de todos os povos. Amemos todas as criaturas sem qualquer distinção. Foi isso que tanto Jesus nos preconizou. Levantemos todos e rezemos em louvor a Maria,
a Jesus e ao Deus Pai, nosso Criador. Com este pedido, o cura de Ars encerrou sua homilia, deixando os presentes extasiados com tão impressionantes palavras, a ponto de muitos dos presentes se emocionarem. Ao final da solenidade, Pelenova trouxe para depositar no altar um ramo de flor, cuja mensagem de paz estava gravada em um papel anexo. Tudo estava tranquilo. Luderov pediu a palavra para agradecer por tudo que lhe tinha acontecido. Da viagem para a Itália, das dificuldades que encontrou, dos muitos amigos que fez nas tribos do Vesúvio, e na comunidade. Para encerrar, fez votos de louvor e agradecimentos. Foram entoados cânticos pelos padres e deu-se como encerrada a solenidade. 85. Final. Naqueles passos que a comitiva de Roma fizera, ficara a impressão de que novos rumos tomaria a situação do povo de Oramas e de Oticá. As palavras do cura foram direto ao coração daquele povo semi-analfabeto da região que os abrigava. Um problema surgiu causando nova discussão entre Pauleiro e o bispo Eustáquio a respeito da destinação que fariam quanto à antiga igreja. Demoliremos e faremos dela um abrigo para os idosos, disse Pauleiro. Não sejas autoritário, esta igreja nos pertence por mais que não vá ser muito utilizada, será um guia para os seguidores do Cristo. Não podemos, simplesmente, deixar destruir um templo que tanto servia ao povo de Prestes. Façamos o seguinte. Chame Luderov e seu grupo para iniciar reformas estruturais importantes na igreja e deixemos que novos relicários de santos sejam trazidos para este espaço, transformando o local em um atraente ponto de peregrinação para os fiéis. Pauler considerou uma boa solução para o problema de ter dois prédios com a mesma finalidade. Deixaram os convidados próximo ao novo arraial, e o cura levou Luderov para longe dos olhos dos convivas e disse: Meu caro amigo, certamente nunca me viste, mas posso te dizer que minha presença nestas terras nada tem de coincidência. Venho através da espiritualidade superior que, por intuição, determinou-me auxiliá-lo no final da tua jornada. Quero dizer-te que o Senhor Mestre Jesus indicou o meu caminho para aqui confortar os necessitados de ajuda, através da palavra, e, afinal, trouxeste a este povo a esperança de conviver pacificamente uns com os outros. Portanto, a tua missão acabou e, a partir de agora, salvo outros deslizes que, porventura, venhas a cometer, estarás em alta conta com o Mestre Jesus, que disse um dia que nenhuma ovelha seria perdida. O que estava perdido, voltou para a casa do Pai. Então, deves, a partir de hoje, trabalhar em prol dos pobres, dos desassistidos e verás que quanto mais fizeres por estes, mais terás um bom lugar no coração do povo e dos céus. Trata a tua esposa com dignidade, os teus filhos com sabedoria, os teus irmãos de caminhada com generosidade. É tudo o que o Mestre te pede e teu caminho em direção ao céu estará preservado. Com estas palavras, o cura de Ars se despediu de Luderov. A cada dia que passou Luderov deixou sua marca, como o enviado de Deus lhe recomendou. Amou, deixou-se ser amado, participou da fraternidade como Jesus preconizou e, ao final de sua vida longeva, já com 85 anos e muitas histórias a contar, reuniu a sua grande família e falou: Meus parentes, meus amigos, sei que poderia ter feito muito mais por mim e por vocês, mas por hora chega, está chegando a minha partida, e sei que vou ser acolhido por todos aqueles que um dia pude beneficiar. Minha Pelenova que já foi para um outro lado, a Mantica que nos deixou após 8 anos de luta contra a rara doença, e meus amigos Oticá e Orames. Tenho certeza que onde eles estiverem, trarão um pouco de sua luz para mim. Seus deuses não me abandonarão neste momento e sob o controle da espiritualidade que o Divino Mestre mandará, ficarei no lugar dos bons combatentes. Fiquem em paz e que a união entre os povos seja eterna. Com tão comovidas palavras, o velho Luderov finalmente sucumbiu com o peso da sua história. Ficou apenas um par de velhos sapatos e umas poucas vestes, porque quase tudo doou aos necessitados. Bem,
Meus amigos, chegamos ao final de mais uma história de vida, de morte do corpo e rumo ao além. Este personagem que ilustrou estas singelas páginas, nada mais era, em sua época de glória, que o irmão Pôncio Pilatos, o que lavou as mãos frente à condenação daquele que tanto amou a humanidade, deixando um legado imensurável para todos nós. Este exemplo de vida aqui retratado, foi escolhido para que perseverem, cada dia mais, na missão que lhe foi concedida nesta terra de provas e expiações, mas que são infinitamente menores do que aquelas que escolheste para suportar, com muita calma, amor e perseverança. Verão que o futuro vos aguarda, com toda a égide de bons companheiros que, antes de vós, chegaram a ver um pouco da criação de Deus. Fiquem em paz. Da sua eterna irmã, Rita de Cássia. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram. Veja o link na descrição do vídeo.